Meio-dia e 34, estou de volta com o All News. A gente volta para falar mais sobre a COP26 e da meta de mais de 100 nações para reduzir o desmatamento até 2030. Sobre esse assunto, eu falo agora então com o deputado estadual pelo PSB no Rio de Janeiro, ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Joel Pinheiro e Leonardo Sakamoto seguem comigo aqui para essa entrevista. Deputado, seja bem-vindo ao All News mais uma vez. Boa tarde para o senhor. Eu fiz agora há pouco a pergunta aqui para o Joel e para o Sakamoto sobre essas metas apresentadas, tanto por muitas nações, né, que foram apresentadas durante a COP26, como pelo Brasil, de redução de emissão, de gases poluentes e tudo mais. Isso é factível diante das ações? Quer dizer, há um plano que torne essas metas factíveis, deputado? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joel, boa tarde, Leonardo. Bem, o Brasil, em 2009, foi o primeiro país em desenvolvimento a apresentar metas de redução das suas emissões de carbono por lei. Em 2015, na COP Paris, o Brasil apresentou metas, como todos os países. E a regra de ouro da COP Paris é que essas metas não poderiam ser mais restritas, menos ambiciosas. E que em 2021, ou seja, em Glasgow, cada país deveria, como dever de casa, apresentar o modus faciente, ou seja, como alcançá-las, que programas, que investimentos, que equipes para alcançar. Então, o que o Brasil fez? Primeiro, desmontaram o Fundo Amazônia, que nós criamos em 2008, o Fundo Clima, que nós criamos em 2008, o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia, ou seja, não criou metas e programas e desmontou as que já existiam. Amordaçou o IBAMA, o ICMBio, desqualificou o INPE e ainda fez essa pedalada ambiental em dezembro do ano passado, recalculando o inventário de 2005 de forma a poder emitir mais 300 milhões de toneladas equivalentes de CO2 em 2030. O que o governo anunciou ontem? Ele corrigiu a pedalada, ou seja, ao passar de 43% para 50%, mas não em cima de 2 bilhões e 100, mas em cima de 2 bilhões e 800, ele voltou à meta da COP de Paris. Ou seja, ele andou para trás, andou para frente, estacionou há 6 anos atrás. Só que não apresentou nada de como fazer. Ao contrário, a prática foi desmontar o que havia sido feito. Por isso, enquanto os países, na sua média, e por causa da Covid, reduziram suas emissões em 7,5%, o Brasil bateu um recorde mundial neste período, 2020, apesar da recessão, aumentou suas emissões de carbono em 9,5%. Então, para concluir e passar aqui para o Leonardo e para o Joel, eu daria um roteiro de 5 pontos para que o Bolsonaro e seu ministro apresentassem para que nós pudéssemos acreditar nas mentiras deles. Né? O primeiro ponto seria tirar os garimpeiros das terras indígenas. O segundo ponto seria trazer de volta os técnicos e analistas ambientais do IBAMA, do Chico Mendes e da Polícia Federal, inclusive meu companheiro Alexandre Saraiva, trazer de volta porque eles foram exonerados porque estavam combatendo o desmatamento, os grileiros e os garimpeiros. O terceiro ponto seria reativar o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, que eles próprios desativaram logo no início do sinistro Salles. Né? O quarto ponto seria mostrar, com investimentos concretos, que eles não iam mais subsidiar o diesel, mas iam incentivar a eólica, a solar, ou seja, como atingir essas metas que agora se voltou à meta original que o Brasil apresentou em 2015. Quer dizer, tanto malabarismo para voltar ao mesmo lugar, não disse o caminho, ou seja, foram palavras jogadas ao vento e na contramão da prática. É como se você ficasse 3/4 do governo destruindo tudo e dizer que no ano que me falta, tudo será diferente. Agora eu defenderei
a biodiversidade, o clima, a Amazônia, os índios, tudo diferente. Será que dá para acreditar? Pois é, estamos conversando aqui com o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, deputado estadual pelo PSB no Rio de Janeiro. Sakamoto, pode fazer sua pergunta. Deputado, bom dia. Bom dia não, boa tarde já, que a gente não almoçou ainda, mas é boa tarde, né? Prazer ter o senhor aqui, conversando com a gente. Um dos pontos que a gente acho que mais se discute é, claro, depois a gente volta até a falar do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, que existe uma carga muito grande de responsabilidade. Mas também tem uma discussão muito forte hoje, que é a questão do envolvimento, do engajamento das empresas, principalmente empresas multinacionais ou empresas em cadeias produtivas extremamente sensíveis, né? E a gente vive um momento em que a sigla ESG, né, que diz respeito a cuidados com governança, meio ambiente, responsabilidade social, ela aparece em coloridos catálogos, emocionantes vídeos de empresas, né? E, contudo, a sociedade civil organizada ela tem sido muito crítica a ações vazias por parte das empresas com relação à lavagem de marca, o famoso greenwashing, né? Como garantir aqui no Brasil que a prática empresarial não seja apenas para inglês ver? O Sakamoto, essa discussão é verdadeira, é real e é antiga, né? Há 20 anos atrás, quando começou a denúncia mais forte da poluição, não só atmosférica e do clima, mas dos rios, né? Do ambiente em geral, as empresas continuavam a poluir e colocavam nas suas propagandas animais lindos, cachoeiras caudalosas, e se cunhou a expressão maquiagem verde. Essa expressão tem 20 anos. E como você bem observou, os maquiadores não se aposentaram. Agora, na verdade, a gente não pode tratar isso de forma uniforme, não é verdade. Eu tenho amigos que são super craques da COP, do Observatório do Clima. Nomeio alguns deles, o Emílio Larrover, um dos maiores especialistas de clima do país, né? O Ronaldo Serou, a Suzana Kahn. Eles têm tido reuniões com as direções de setores empresariais, por exemplo, o setor sementeiro, né? O setor das bebidas, o setor dos transportes. E nessas reuniões, eles discutem e as empresas apresentam e põem ao crivo deles como pretendem diminuir, como pretendem reduzir cogeração de energia, mudando a fonte de algumas matérias-primas, o reaproveitamento da própria água de refrigeração, que é algo importante, porque você polui menos o meio ambiente e usa menos água. A água ela circula e volta para o local de origem. A cogeração é quando você usa uma fonte de calor para uma transformação, você usa o vapor que sai para girar uma turbina e gerar energia para a própria empresa. Então, várias empresas, sobretudo aquelas que, como você falou, estão no ESG e estão nas bolsas de sustentabilidade, então elas têm mesmo que demonstrar esses ganhos, isso faz parte do negócio delas, para conseguir continuar atraindo os recursos daqueles fundos trilionários, aqueles mesmo que disseram que não vão mais investindo no Brasil enquanto continuar essa prática. Então, eu acho que você tem razão, nós temos que ter os olhos muito abertos. A maquiagem verde, de 20 anos atrás, ela continua maquiada, mas há empresas que estão seriamente apostando nisso. Eu sou testemunha porque esses meus amigos, eles acompanham as demonstrações de ação por ação, quanto vão reduzir. E as empresas mais sérias, se não fizerem isso, perdem as fontes de investimento. Joel. Bom, deputado, boa tarde. O senhor elencou muito bem os motivos pelos quais o nosso governo, mesmo tendo mudado um pouco o discurso, tem zero credibilidade. No meio empresarial, aí também citado, algumas empresas fazem coisas boas, mas muitas deixam de fazer. E eu queria trazer o outro fator que está faltando, os outros governos do mundo, os outros estados. A gente tem China, Índia, Rússia, pouquíssimo comprometidas, ao que me parece, com a causa do efeito estufa, da redução dos gases. A gente tem Estados Unidos, que até ano passado era um negacionismo oficial no poder. Este ano mudou, mas mesmo o Biden, com uma agenda mais ambiciosa, ele nas negociações internas ali já está reduzindo as metas, já tá ficando bem menos ambicioso na questão ambiental. Então eu faço essa pergunta,
querendo ouvir uma resposta esperançosa, mas olhando para uma realidade que me parece não muito esperançosa, que é o seguinte: a gente está fadado ao fracasso nessa luta contra as emissões e contra o aquecimento global. Há motivos para ter esperança? Há motivos para ter esperança. Sem querer ser baluartista, ao contrário, sendo crítico e concordando 100% com as suas observações, Joel Pinheiro, a esperança é o seguinte: primeiro, quando você pensa o tamanho da crise que a gente está, porque antigamente, até pouco tempo, as pessoas diziam: olha, não me preocupar com mudança climática, daqui a 50 anos, 100 anos, isso é para o meu bisneto. Até o meu neto já não vai estar mais aqui na Terra. Só que agora as pessoas começam a ver que esses eventos climáticos eles começam a ser mais intensos, mais frequentes, ou seja, mais fortes e com menor distância entre um e outro. Aqui no Brasil, para se ter uma ideia, a região mais afetada será o Nordeste, porque lá se junta a vulnerabilidade social com a vulnerabilidade hídrica. No litoral, são cidades como Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Aqui no Rio, inclusive, a gente tem mapeado, a gente não, o programa da ONU que estuda clima, né, tem mapeado quais são as áreas do Rio de Janeiro que vão sofrer mais. Ilha do Governador, Magé, Baixada Fluminense, Baixada de Jacarepaguá. O nome Baixada já indica o que vai acontecer quando o nível do mar subir e junto com uma chuva ou com algo parecido. Agora, por que eu sou moderadamente otimista? Porque, primeiro, as tecnologias para fazer face ao aumento das emissões, portanto, as tecnologias que viabilizam a redução das emissões, elas cada vez avançam mais. Vê o que aconteceu com as vacinas, no caso do Covid. A emergência fez com que vacinas que normalmente levassem 3 anos para serem produzidas, foram produzidas em 8 meses, em 10 meses, ou seja, a necessidade acelera a produção tecnológica, o avanço de tecnologias. Meios financeiros existem. Muitas vezes eles não são disponibilizados ou por falta de vontade política ou de capacidade. Vou dar um exemplo. Quando eu criei o Fundo Amazônia em 2008, a gente conseguiu $1 bilhão da Noruega, né? A preço de hoje seriam quase 6 bilhões de reais. Alguém disse na época: não, a Noruega tem algum interesse econômico na Amazônia. A gente trouxe o primeiro-ministro, o ministro do Meio Ambiente, em 2008 para assinar. Eles disseram assim: a gente não tem interesse nenhum. Nós somos um pequeno país perto da Groenlândia. Quando ela derreter, nós vamos submergir. A gente não é Papai Noel, isso é um seguro de vida, e deram $1 bilhão. Olha, nós conseguimos gastar metade disso, não houve uma denúncia de desvio. O COFA, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, tinha empresários, era comandado pela SBPC, tinha seringueiros, índios. A primeira coisa que o Salles fez foi desmontar o COFA e dizer que não ia usar o Fundo Amazônia para combater o desmatamento, ia usar para indenizar proprietários que tinham terras em parques e que não haviam sido indenizados. Ou seja, eles estão lá fora mendigando recursos e condicionando qualquer medida esses recursos chegarem, desprezaram um recurso que cá estava e cá está, de 3 bilhões de reais só da Noruega, sem contar o da Amazônia e de outros. Ou seja, eu acho que o que vai acelerar vai ser a opinião pública entrar nisso. Por exemplo, eu tenho falado, e com isso encerro para não me estender, que nós, da área do clima, muitas vezes falamos em adaptação, mitigação, equivalente a CO2. 95% das pessoas não têm a menor ideia do que se trata. Mas quando você fala que o desmatamento da Amazônia diminuiu a chuva, diminuiu o tamanho dos reservatórios, o governo acionou térmica, carvão e a óleo, fez um buraco no clima e outro buraco no bolso do consumidor, as pessoas começam a perceber que isso não é para daqui a 50 anos ou 100 anos. Está afetando o bolso delas. Então, eu acho que essa premência vai agir. E só para concluir, Joel, a China continua um grande poluidor, mas é o maior produtor de placas eólicas e solares do mundo. As placas fotovoltaicas da China estão na 5ª geração. Nós estamos na 3ª.
Nós aqui no Brasil lançamos a Carta dos Ventos em 2009, inclusive tirando os impostos, determinando leilão exclusivo de eólica anual. Em 10 anos, a eólica passou de 1% para 11% da nossa matriz. Agora, o Bolsonaro está querendo dizer que vai tirar, por pressão das distribuidoras, tirar os incentivos da eólica, do solar e subsidiar o diesel. O diesel foi exatamente aquele Tiranossauros Rex, quando adentrou no plenário da ONU, virtualmente, falou, olha, vocês não vão ter a desculpa do meteoro para a extinção da vossa espécie. Vocês estão subsidiando as fontes fósseis de energia. É o que o Bolsonaro quer fazer aqui a pedido dos caminhoneiros. Seguimos repercutindo aqui a COP26, as metas traçadas com Carlos Mink, deputado estadual no Rio de Janeiro pelo PSB, ex-ministro do Meio Ambiente. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma rodada bem rápida aqui de perguntas e respostas. Desculpa, eu me estendi. Não tem problema, é um prazer ouvi-lo, deputado. Eu quero te perguntar sobre a questão da emissão do gás metano. A agropecuária coloca o Brasil como o quinto maior emissor. O que pode ser feito nesse sentido para reduzir essa emissão do gás metano também aqui no nosso país, tendo em vista que a agropecuária também é muito importante para a economia brasileira? Olha, o metano aquece 110 vezes mais que o CO2. E o metano é o gás do lixo. É bom que se diga que aqui nós acabamos com todos os lixões no Rio e determinamos que os aterros sanitários captassem o metano. O aterro de Seropédica capta o metano e, com isso, o Rio de Janeiro, cidade, na verdade, Seropédica é fora do Rio, mas conta o Rio, porque é o lixo do Rio que está lá, capta o metano e isso já significou que a cidade do Rio reduziu suas emissões. Né? Nós temos um aterro em Nova Iguaçu que capta o metano, Adrianópolis, e recebe crédito de carbono da Holanda, que é um país baixo e é um dos que vai submergir também. Mas a tua pergunta não foi essa, a tua pergunta foi sobre o gado. Bem, o gado é uma fonte de emissão de metano. Então, nós temos que fazer várias coisas. Primeiro, você tem formas de alimentação do gado que reduzem o metano. Depois, você tem alguns tipos... Bom, primeiro, a gente teria que mudar o nosso regime alimentar também. O Brasil tem, eu acho que o primeiro ou o segundo rebanho do mundo. Na Amazônia, tem mais boi que gente. Né? Então, eu acho que é saudável você reduzir o consumo de carne. Né? Além disso, tem formas, na própria agricultura, emissões de agrotóxicos. Vários agrotóxicos são, não todos, mas muitos são emissores. O Brasil tem o plantio direto, a adubação verde, o combate biológico às pragas. A Embrapa é campeã. E o Bolsonaro está liberando 2 agrotóxicos por dia, a maioria proibidos na Europa. Ou seja, eles estão vendendo para a gente que não podem mais usar lá. A gente está virando a lata de lixo receptora do que lá é proibido, porque comprovadamente carcinogênico e mutagênico. Deputado, o senhor falou com relação a um desafio de comunicar de uma forma mais simples, né, gerando empatia ao grosso da população. Tem uma frase que circula, já foi até dita por gestores nos Estados Unidos, na época do Bush, na verdade, Bush filho, mas ainda circula em redes, dizendo que a questão de discutir aquecimento global, né, para questões de impactos daqui a 50, 100 anos é uma bobagem, porque a segunda vinda de Cristo, do Messias, deve ser em breve, e isso, na verdade, tornaria desnecessário porque ele viria nos salvar antes. Isso é apenas uma das histórias que circulam e que mostra o quão difícil, na verdade, é fazer esse diálogo, né? E aí eu queria, se o senhor tivesse que dar, qual que é o principal recado para o grosso da população? Qual que seria a principal alerta para o grosso da população, para a maioria da população, que inclusive é pobre no Brasil, com relação à mudança climática? Qual que seria o recado? Olha, eu diria, tenho dito nas minhas redes, nas entrevistas que eu participo, eu tenho dito o seguinte: as mudanças climáticas já começaram. Tempestade de poeira no interior de São Paulo e de Minas Gerais tem que ver com desmatamento. Aqui na região serrana, há 10 anos houve um acidente terrível com chuva que morreram centenas de pessoas. Esses acidentes vão ser mais frequentes. Então, essas mudanças já começaram.
Se a conta de luz aumentou, é por causa do desmatamento, né? Se o nível do mar está subindo, é por causa do desmatamento. Então, a água vai faltar para a agricultura. Então, você tem que se mobilizar hoje. Não é para daqui a 100 anos. É porque não é nem o seu filho. É você que está em risco. Se você vive numa área litorânea, você vai sofrer esse impacto direto. Se você vive numa área serrana, a chance de uma grande tempestade derrubar a sua casa vai ser muito maior. E se você paga uma conta de luz muito cara, trabalhe para aumentar o reflorestamento, porque o reflorestamento que garante as fontes hídricas e a água que a nossa agricultura precisa para garantir o alimento do seu prato, de preferência sem a dose diária de veneno no alface e no tomate que o Bolsonaro está importando, aqueles que já lá fora são proibidos. Então, a minha última pergunta, deputado, como é que o senhor responde aquele argumento que se ouve muito? Quem tem que fazer a proteção ambiental e combater o efeito estufa são principalmente os países ricos. Afinal, se desenvolveram poluindo o que puderam, desmataram o que puderam, agora que chegou a nossa vez, vão proibir tudo. Como é que o senhor vê isso? Olha, Joel, eu tive que enfrentar isso dentro do governo em 2009. Todos os ministérios defendiam esta tese que você acabou de dizer, que era a tese do bloco dos 77 países, que, na verdade, eram 102 países em desenvolvimento. Isso se chama responsabilidade histórica, o que é verdade. Os países que poluem há muito tempo, que poluem mais, que têm mais dinheiro e mais tecnologia, são realmente os grandes responsáveis para parar de emitir, despoluir e ainda financiar, com recursos e técnicas, os outros. Só que tem o seguinte, depois que a China virou o maior emissor, Índia, África do Sul e Brasil estão entre os 5 maiores, você apenas afirmar que é exclusivamente dos mais ricos a missão e a responsabilidade de reduzir, a gente teria que encontrar um outro planeta para viver. É claro que qualquer acordo diz que as maiores reduções devem ser de quem emite mais. A maior contribuição para um fundo de reflorestamento ou de tecnologia limpa, solar e eólica é a dos ricos. Isso está certo. Mas dizer que a responsabilidade exclusiva é deles, o corolário dessa afirmação, talvez seria por isso que o pessoal está fazendo essas viagens privadas aí de foguete para a estratosfera, em busca de um outro planeta, porque dos 5 maiores poluidores, 4 são em desenvolvimento. Então, a gente não pode dizer, não, a gente não vai fazer, a gente vai esperar só os maiores responsáveis. Não nego a responsabilidade histórica, mas temos que ter responsabilidades proporcionais ao tempo que a gente emite, à carga e aos recursos que a gente tem, financeiros e tecnológicos, para reduzir as emissões. Só lembrando, última frase, que o que eles emitiram há 80 anos, há 50 anos, está lá na atmosfera. Ou seja, o que está aquecendo não é a poluição de ontem. Os cientistas demonstraram que a poluição das últimas décadas vai se acumulando e criando esse efeito estufa que agora atormenta todos, porque é o futuro da espécie que está em jogo. O tema é mesmo urgente. Conversamos aqui com Carlos Mink, deputado estadual pelo PSB no Rio de Janeiro, ex-ministro do Meio Ambiente. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por nos atender nesse feriado. Uma ótima tarde. Ecoplanetárias. Obrigado, viu, deputado? Até uma próxima oportunidade. Valeu. Um abraço a